Lei do Vácuo para a Prosperidade, capítulo 3, parte 2. Renunciar é atrair. Você está tentando saber como conciliar certas situações embaraçosas e como elas poderão ser solucionadas. Então renuncie, acalme-se, esqueça. Dirija-se mentalmente às pessoas e às situações que estão dizendo: eu renuncio, me acalmo, esqueço e entrego a Deus. Não tem receio de renunciar, nada mais se perde através da liberação espiritual. Pelo contrário, o seu bem-estar e o dos outros ficará mais livre para penetrar em sua vida. Através de renúncia, sua força para atrair maiores bens aumentará muito. Uma palavra de cautela, porém, com relação às coisas materiais, a que você renuncia. Certa vez, resolvi examinar meu guarda-roupa e dar a maior parte do que tinha para minha irmã. Embora minhas roupas estivessem novas, eu tinha me cansado delas, e como não tivesse comprado outras, achei que passando-as adiante daria lugar para outras novas. Depois que despachei as roupas para minha irmã, fiquei feliz e esperançosa com relação às roupas novas que tinha certeza que iriam aparecer. Por várias semanas nada aconteceu. Finalmente compreendi que eu estava ainda mentalmente agarrado às roupas que havia enviado à minha irmã, pois continuava pensando se eu ainda tivesse aquele vestido ou aquele conjunto que mandei a Mana poderia vesti-lo hoje. Foi necessário então que eu renunciasse novamente àquilo que eu imaginava já ter renunciado. Pensei em todas as peças de roupa que havia enviado a ela e para cada uma delas. Declarei mentalmente: eu renuncio a ti completa, integralmente. Eu te liberto e te esqueço completamente. No que me diz respeito, fostes úteis em meu guarda-roupa, e agora não preciso mais de ti. Estás agora no lugar que te compete. Daí em diante, roupas novas e mais bonitas começaram a tomar lugar em meu guarda-roupa. Parecia que uma força magnética estava trabalhando a meu favor. Uma amiga que não sabia que eu estava com o guarda-roupa vazio apareceu e gentilmente me disse: tem algum dinheiro que gostaria de repartir com você. Quando orei para saber o que fazer com essa quantia, o único pensamento que me veio à mente com persistência era que eu devia dá-la a você. Talvez para você comprar algumas roupas. Parece que você tem um bom sortimento, mas como eu não parava de pensar no caso, ele aqui com as minhas bênçãos. Isto iniciou o fluxo da essência que veio a mim daqui, de lá e de toda parte. Alguns artigos que eu havia escrito tinham sido recusados e assim, em dúvida, uma esperançosa fiz uma revisão e os apresentei novamente. Agora eles foram aceitos e pagos. Enquanto faziam compras, várias pessoas me contaram que ao ver alguns artigos pensavam: isso deve ficar bem na Catarina, e os compravam para me presentear. Minha conterrânea fez uma viagem de compras. Fazia tempo que não nos correspondíamos e, portanto, ela não podia ter sabido de meu guarda-roupa vazio. No entanto, comecei a receber caixas com roupas que ela comprara durante a viagem. Mais tarde, ela me escreveu: eu tinha sempre a impressão que você iria gostar de usar aquelas roupas e, de qualquer maneira, não pude resistir em comprá-las para você. Ficarei muito feliz se você as usar. Essa experiência me serviu de lição. Nada acontecera enquanto eu não renunciei de livre vontade às roupas que tinha enviado a minha irmã. Um presente que não damos de boa vontade não é um presente. Se você não puder dar de boa vontade, então não dê. Se você der alguma coisa, esteja certo de que está dando de boa vontade. Se não for assim, você não fez nenhum bem e não formou nenhum vácuo. Use os recursos que você tem.
Outra maneira de invocar a lei do vácuo para a prosperidade é a de não se negar nem usar os recursos que se tem, abrindo caminho para que novas riquezas fluam. Contudo, você deve proceder assim como uma determinada postura mental, a fim de produzir resultados fecundos. Se aparentemente você não tiver o suficiente para satisfazer as suas necessidades, ou quando você sente que há algo impedindo que você alcance uma situação mais próspera, procure controlar a situação, os seus sentimentos e os seus pensamentos. Ao invés de se sentir desamparado, desprotegido e com pena de si mesmo, dirija aos problemas financeiros que você tem o seguinte: paz, acalmai-vos. Segue sua carteira, seu livro de cheques ou qualquer outra coisa que possa representar sua situação financeira e diga: vocês estão cheios de rica e generosidade divina que irá agora suprir todas as minhas necessidades. É o momento de você ser intrépido e corajoso e usar todos os recursos que tem no momento. Se há contas a pagar, não espere até ter dinheiro suficiente para saldá-las. Tenha fé, vá em frente e pague aquelas que você pode. Isso fará com que os recursos que vocês têm se desdobrem e sejam impelidos a fim de poderem se multiplicar. Erga os olhos para a prosperidade. A esta altura, é importante estabelecer e manter uma atitude próspera, como se a generosidade divina já tivesse se manifestado completamente. Agora não é hora de se falar em falta de dinheiro, de não gastar ou de ficar extremamente econômico. Ao contrário, você deve gastar tudo o que você tem, até o último tostão, se necessário for. Se agora você seguir economizar ou falar em falta de dinheiro, isto lhe custará o dobro. Ao contrário, erga mentalmente os olhos e dê graças pelos recursos que você ainda tem. Então, corajosamente, gaste-os com renovado vigor e com fervorosa ação de graças. Diga alegremente: esta é a generosidade divina e eu a deixo fluir com sabedoria e alegria. Quando você erguer os olhos sem levar em conta as aparências, você estará sendo sempre protegido. Talvez as pessoas que mais me ensinou a lei do vácuo para a prosperidade tenha sido uma dona de casa que sempre erguia os olhos gastando o que tinha em sua carteira. Corajosamente, ela sempre tem em abundância tudo o que necessita. Há alguns anos atrás, ela quis embelezar a igreja, a serviço da qual eu então estava. Ela veio pacatamente a mim e deu sugestão para várias melhorias que gostaria de fazer, assegurando-me que tinha fundos particulares para tal. Somente meses depois eu soube que os fundos particulares eram o dinheiro que ela tinha para comprar mantimentos, o qual ela generosamente usou para comprar lindos objetos para a igreja. Daquela maneira, ela começara a deixar fluir corajosamente o dinheiro que tinha. À medida que ela continuava a erguer os olhos, ela ia resolvendo seus problemas financeiros, novas fontes de renda foram aparecendo para ela e para seu marido, da maneira mais inesperada possível. Tanto é que, pela primeira vez em sua vida, ela pôde contratar uma empregada, recebeu um carro de presente e uma mesada mensal. Com relação à redecoração da igreja, os donativos cresceram como uma bola de neve e muitos outros donativos chegaram. Tudo porque uma dona de casa teve a coragem de serenamente erguer os olhos e usar os recursos que tinha, mesmo sendo aqueles recursos destinados à compra de mantimentos. Às vezes, fico emocionada ao pensar na fé que aquela mulher tinha na lei do vácuo para a prosperidade
e dos ótimos resultados que ela continua tendo. Ela sempre diz que nunca mais teve dificuldades financeiras. Ostente o melhor que tiver. Outra maneira de erguer os olhos sem levar em conta sua situação financeira é a de procurar ostentar o melhor que você tiver. Use o que você tem agora para viver da maneira mais pródiga possível. Lembro-me que certa vez precisava de roupas novas para ir a uma conferência, mas não tinha dinheiro para comprá-las. Comecei a orar e logo senti que tinha que usar as melhores roupas que tivesse para poder me sentir rica. Durante toda a semana usei o melhor vestido que tinha. Um belo dia recebi uma importância que me era devida por serviços que eu já havia prestado há muito tempo. Lógico, fui logo comprar as roupas que desejava. No momento que você liberou, deixou fluir e formou o vácuo para novos bens, você deve fazer tudo o que puder com os recursos que você tem para criar uma sensação de riqueza, uma atmosfera de riqueza e uma aparência de riqueza. Não faça comentários sobre o que você precisa ou sobre o vácuo. Fazer comentários sobre o que nos falta ou sobre nossas limitações pode levar muitos a ficar sempre em dificuldades financeiras. Nunca se imagine pobre ou precisando de ajuda. Não fale sobre tempos difíceis, nem que você tem que estar sempre economizando. Não pense no pouco, mas sim no muito que você tem. Agora é o momento de você usar sua melhor porcelana, sua melhor prata, de comer à luz de velas, mesmo que a refeição seja apenas feijão com arroz. Quando você formar o vácuo e liberar aquilo que você não deseja, e à medida que você usar o que tem para fazer frente às suas necessidades imediatas da melhor maneira possível, não fazendo economias, e à medida que você procurar viver da melhor maneira possível com aquilo que tem, os resultados secundos começarão a aparecer. Quase que milagrosamente, novas fontes de rendimentos aparecerão para fazer frente às suas necessidades. Você descobrirá outras fontes de renda com as quais não contava, para fazer frente às suas necessidades. Sem se aperceberem, outras pessoas irão também contribuir para que seus rendimentos aumentem. O poder que você tem para ser mais próspero está na sua calma e na sua confiança. E em não hesitar ao erguer os olhos, abençoar e usar os recursos que tem da melhor maneira possível. Quando suas necessidades financeiras se avolumarem, peça sempre a orientação divina sobre que meios materiais e espirituais você deve usar, a fim de formar o vácuo para um maior bem-estar. Não entre em pânico. Esta é uma oportunidade para você pôr à prova que as imponderáveis leis para a prosperidade podem produzir resultados concretos e satisfatórios. Se você aprender a formar um vácuo para novas riquezas, logo que você começar a conscientemente desenvolver o pensamento promissor, não ficará em pânico quando estiver em necessidade financeiras. Você poderá e resolverá sua situação de maneira vitoriosa, tornando-se mais rico somente por ter aprendido a usar as leis imponderáveis da abastança para fazer frente às suas necessidades. Muitas vezes, quando você formar um vácuo, constatará que o que você possui é suficiente, que você desperdiça ou não faz bom uso do dinheiro que tem e que, embora pudesse parecer pouco ou mesmo insuficiente, é justamente do quanto você necessita. Quando você souber usá-lo sem medo, se você continuar a usá-lo sem medo, tendo fé que todas as suas necessidades estão enfrentadas, você verá que os recursos que você tem são suficientes para o momento e até que você consiga novos recursos. Faça lugar para a sua prosperidade. Todos desejamos uma situação financeira melhor.
e nós a conseguiremos. Eis a maneira como consegui-la. Não fale em falta de recurso, mas comece a pensar na rica e exuberante riqueza que existe em toda parte. Aprenda depois a renunciar e a abandonar certas coisas, a fim de dar lugar para aquelas que você tanto pediu e trabalhou para conseguir. À medida que você renuncia e abandona velhas ideias, atitudes e coisas velhas que você tem, substituindo-as por novas ideias de prosperidade e de progresso, sua situação melhorará cada vez mais. Sempre desejamos uma coisa melhor do que a que temos. O progresso assim o exige. Assim como as roupas ficam pequenas à medida que as crianças crescem, assim também você pode abandonar as ideias obsoletas, aumentando seus horizontes à medida que você prospera. Devemos sempre abrir mão do que é obsoleto para poder acompanhar o progresso. Quando você se apega ao que é obsoleto, você estará impedindo ou mesmo anulando o seu progresso. Por que hesitar em formar um vácuo agora e atrair a prosperidade e o sucesso que você tanto almejou e alcançar aquilo que está destinado por Deus a você?